Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 466, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. Nós já estamos praticamente acabando esse livro, né? Não resta nem 10 páginas. 3, 4, 5, 6, 7 páginas, olha só para ver. E eu sou tão folgado, né, que em vez de ler, eu vou contar a página. Ah, mas é assim mesmo, né? Eu acho que é essa naturalidade nossa que faz a diferença, né? Porque você já parou para perceber que não tem frescuragem nenhuma. Nós não temos microfone, nós não temos estúdio, nós gravamos no celular, através do celular, né? E nós não cortamos o vídeo. Aqui eu posso espirrar, posso tossir. É só pedir licença, desculpa para as pessoas, né? Então isso chama-se naturalidade. Não tem nada daquela falsidade, aquele processo robótico, né? Porque tem pessoas que agem igual robô, né? Então, trabalha o vídeo daqui, trabalha o vídeo dali. Ah, não. Então, hoje nós vamos, principalmente nesse primeiro vídeo aqui, eu acho que esse primeiro vídeo, não sei. Espíritos obsessores. Aí, ó, meu cabelo está incorporado. Tem alguém incorporado no meu cabelo. Ah, deixa ele incorporado do jeito que está mesmo. Então, espíritos obsessores, inimigos do espiritismo. Olha para ver que coisa, hein? Espíritos obsessores, inimigos do espiritismo. Coitadinho do espiritismo, né? Como se não bastasse, os adeptos do espiritismo já têm lá os seus obsessores, o espiritismo também tem lá os seus obsessores. Agora, o que o espiritismo fez para angariar obsessores? O que ele fez? Você sabe? Ele veio trazer-nos os desígnios de Deus. Por isso, todo aquele que anda com Jesus, com Deus, e que prega a palavra do Criador, né? Esses são atacados. É óbvio. Como nós já dissemos, passa próximo a um pé de manga na época que ela está carregada, hoje. No outro dia você passa lá, ela está toda arrebentada, os galhos. As pessoas passam e arrebentam todos os galhos. As pessoas não se preocupam com os galhos, se preocupam só com a manga. Quebra o galho, quebra tudo. Mas é engraçado que a mangueira, ela se refaz. No outro ano você passa lá, ela está carregadinha novamente. É assim que deve o representante do Cristo na Terra fazer, né? Deve agir assim. Então vamos ver aqui quem são esses espíritos obsessores inimigos do espiritismo, né? Olha só. São geralmente irmãos de outros credos religiosos. Olha só. Agora veja bem, são geralmente irmãos de outros credos religiosos. Porque uma coisa que as pessoas não conseguem raciocinar é que há na pátria espiritual, há na erraticidade, por exemplo, nas regiões umbralinas, há nas regiões umbralinas 95% de espíritos de
de outras denominações religiosas. Há, nas colônias espirituais, o inverso. 95% de espíritas, verdadeiramente, que foram espíritas aqui na Terra. Por quê? Porque se nós pararmos para analisar, aqui na Terra, em 100% de 8 bilhões de pessoas, aproximadamente, toda na Terra, nem 5% são espíritas. Agora, que místicos, esotéricos, exóticos, uns 60%, 70% a humanidade é, mas não são espírita. Não tem nada a ver. O misticismo, o exótico, o esotérico, não tem nada a ver com o espiritismo. Ah, mas já me disseram que tem a ver. Não, mas vamos deixar a pessoa iludida, né? Nós não temos esse direito também de tirar esse direito da pessoa. Ela quer continuar iludida, que continue, né? O importante é nós enfim, buscarmos, através das 5 obras básicas da doutrina. Engraçado que esses dias um amigo meu falou para mim assim, ele nos acompanha, falou para mim assim: Luiz, mas você só fala das 5 obras básicas, não existe outras obras não? Eu falei, mas Kardec deixou quantas obras? Ele deixou mais que 5? Porque, na verdade, Kardec ele não deixou só 5 obras. Ele deixou, na verdade, 30 obras. 30. Que, na verdade, são as 5 obras básicas que nós conhecemos, 12 revistas espírita, né? O que é o espiritismo, coletâneas de preces. Sei que tem muitos outros livros, né? Mas a base mesmo é as 5 obras básicas. Até porque todos esses outros livros nasceram das 5 obras básicas. Então, são geralmente irmãos de outros credos religiosos. Esses obsessores que o espiritismo, né, possui na erraticidade, e tanto aqui no corpo físico. Quantos milhões de pessoas de outros credos não acreditam no espiritismo? Não tem problema. O problema é deles. Nós não podemos discutir com eles. Cada um acorda no momento em que tem que acordar. Cada um acorda no momento em que tem que acordar. Não adianta você chegar e acordar a pessoa de sopetão, porque ela vai acordar irritada e pode ser que ela te dê um tapa ainda. Diferente da pessoa que acorda naturalmente. Ela acorda, dá uma espreguiçada, abre a boca e pensa assim, com vontade de dormir mais. Isso é psicologia, gente. Então todo mundo tem que acordar por si só. Não adianta você chegar e vamos, acorda. Não. Né? Então, é natural quantos milhões de pessoas de outros credos aqui na Terra, de outras etnias, de outras denominações religiosas, de outros sistemas, né? Quantos milhões de pessoas que aqui na Terra acreditam no juízo final, né? Quantos milhões de pessoas que acreditam que, não sei se é Deus ou se é Jesus,
Olha só que confusão. No juízo final, vai retornar à terra e vai arrebatar corpo e alma ao céu. Os bons serão colocados do lado direito do Pai. Os que não foram bons serão colocados do lado esquerdo e mandados para o fogo do inferno. E lá nesse inferno eles não terão oportunidade de redimissão. Mas que pai é esse? Né? Que pai é esse que odeia, que não dá oportunidade do filho se redimir? Mas eu fico analisando uma coisa. Se de fato Deus, né? Se ele vai vir um dia numa carruagem, né? E vai separar os bodes das ovelhas, se ele vai colocar os bons do lado direito e os não bons do lado esquerdo, eu fico pensando, Deus vai perder tempo em vir aqui, porque ele não vai encontrar bom aqui. Por quê? Porque Jesus mesmo disse, quando alguém lhe disse, naquela época, bom mestre. Ele disse, mestre sim, mas bom, só meu Pai que está no céu. Isso equivale a dizer que se Deus vier aqui com a intenção de encontrar bons, ele não vai encontrar, porque ele é que é o bom, ele é que é o soberano, ele é que é o majestoso, ele é que é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Então ele virá fazer o que aqui? Ele vai vir fazer o que aqui? Ele não vai encontrar bom. Ah, mas os bons são aqueles que seguem ou que seguiram a palavra de Deus. Que palavra? Deus nunca disse nada. Deus nunca disse nada. Ah, mas disse, bom, que a doutrina dos Espíritos nos esclarece. Não, Deus nunca disse nada. Inclusive até Jesus mesmo. Jesus nunca deixou nada escrito de punho. Tudo que nós conhecemos a respeito de Jesus hoje foi escrito pelos 4 evangelistas, né? Assim mesmo, porque Paulo os orientou um dia, quando à casa do caminho, lá ele esteve. Vocês que estiveram lado a lado e conviveram com o mestre, relate isso para a posteridade. Ter conhecimento de como, de fato, o mestre foi, como ele era. Porque se não fosse Paulo, os 4 evangelistas não teriam escrito nada, não teriam escrevido nada a respeito de Cristo. Eles não teriam relatado nada, porque foi Paulo que os despertou. Isso se encontra em alguns romances de Emmanuel, né? Através de Chico Xavier. Então Jesus, que é Jesus, não deixou nada escrito de punho. Então, nós temos que acreditar na palavra de Deus, mas Deus não deixou nada escrito. Tudo que há escrito, fora os 4 evangelistas, foi escrito por discípulos de Jesus também, apóstolos, enfim,
todos aqueles que antes da vinda de Jesus escreveram também algo a respeito da vinda do Mestre, até porque eles confundem, né? Devido a certas religiões, muitos dizem que Jesus é Deus, que Deus é Jesus. Não. Com todo respeito, né? Porque isso aqui é um estudo. Deus é o Pai de Jesus, é o Pai nosso. Jesus é nosso irmão. Jesus é um. Deus é outro. Jesus é um ser, é o guia, o modelo qual nós devemos seguir. Jesus encontra-se em processo de evolução, assim como todos nós encontramos em processo de evolução. O único ser que não encontra em processo de evolução é Deus, o incriado. Até porque Jesus, que é Jesus, foi criado por Deus um dia. Não sabemos quando e nem como também, conforme nós também, todos nós também. Só que ele, muito mais velho na evolução que nós, e muito mais obediente, principalmente do que eu, né? Muito mais disciplinado que eu. Então, muitos creem na palavra de Deus. Os profetas, né, antes do Cristo, escreveram muita coisa. Então, eles creem muito, por exemplo, o que muitas pessoas não sabem, por exemplo, na Bíblia, existe o profeta Daniel, na época de Nabucodonosor, né? O rei Nabucodonosor. Daniel, o profeta. Quem é hoje, para todos nós espíritas, o profeta Daniel? O professor Eurípides Barçanufo, de Sacramento. Nascido em 1880 e desencarnou em 1918, com 38 anos de idade, e deixou o corpo físico. Então, para nós espíritas, o profeta Daniel, lá da Bíblia, de Nabucodonosor, aquele que foi trancado dentro de uma jaula e no outro dia foi jogado, né, dentro de uma jaula para que os leões, né, fizessem churrasquinho dele. No outro dia foram lá ver, ele estava lá alisando a juba dos leões. Aquele Daniel lá é o professor Eurípides Barçanufo hoje. Professor Eurípides Barçanufo, de Sacramento. Então, muitos ficam presos à letra, muitos ficam presos às escritas, né? As escrituras que foram escritas pelo homem, enquanto o Espiritismo remonta as causas, separando o joio do trigo. Então, mas o que nós queremos dizer é que o juízo final, Deus vai vir, ele vai botar quem do lado direito dele? Se aqui na Terra não existe perfeito, aqui na Terra não existe bons suficientemente para ele arrebatar e levar ao céu. Agora veja bem, ele vai arrebatar o corpo que já foi consumido há 2000 anos atrás, há 1000 anos atrás, já virou pó. Ah, mas para Deus tudo é possível. É lógico que para Deus é tudo possível, mas a partir do momento que Deus, né, age dessa forma, ele deixa de ser Deus, porque aí ele está contra
as próprias leis dele. Então, que Deus é esse que criou as leis? Na verdade, eu creio que Deus não criou lei nenhuma. Eu creio que Deus é a própria lei. Não fica melhor assim? Deus não criou leis. Ele é a própria lei. E não se discute mais esse assunto. Então, ele vai contra ele mesmo? Então, isso é coisa do homem aqui na Terra. É coisa do primitivismo, do primarismo, da ignorância, da falta de conhecimento. Então, ele não vai encontrar bons aqui, porque bom é ele, Jesus que disse. Perfeito, não há aqui na Terra. Né? Agora, porque seguiu a palavra dele, não basta seguir a palavra. O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, o próximo como a si mesmo, a lei de amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus que nos disse isso há 2000 anos atrás. Então, se nós raciocinarmos, existe, tanto no corpo físico, milhões de pessoas que creem, e a gente não duvida, nessas pessoas. Nós estamos só tratando do assunto que é um estudo aqui, né? Mas essas pessoas que creem dessa forma, desencarnam e continuam na erraticidade, dormindo. Quem já leu a obra de André Luiz, entende, sabe o que nós estamos dizendo aqui. Pois no departamento, no plano espiritual, esses seres que aqui acreditavam dessa forma, lá eles continuam dormindo, à espera de que realmente Deus venha e os arrebatam no juízo final. Então, quantos milhões de seres são levados de volta à reencarnação? Esses que dormem? E quantos, tanto no corpo físico, que atacavam e atacam o espiritismo, como sendo obras do demônio, bruxaria, feitiçaria, que mexe com espírito de morto, sei que tem, se é tudo mentirada, deixa o corpo físico, reencontra os parentes no plano espiritual, quer dizer, a máscara cai. Mas mesmo assim continuam de lá, agindo como obsessores do espiritismo. Olha só, são geralmente irmãos de outros credos religiosos. Alguns agem imbuídos de boa fé. Alguns agem imbuídos de boa fé, porque eles creem naquilo, né? Acreditando que estão certos. Ora, eles acreditavam aqui, continuam de lá acreditando que estão certos, que estão agindo corretamente. Por isso, ataca, né? Muitas vezes nem sabem que desencarnaram e atacam o movimento espírita através de outras pessoas, influenciando as pessoas, influenciando o campo vibracional, espiritual, o campo psíquico, né? De certas pessoas invigilantes, indisciplinadas, justamente para poder criar tumultos. Então, olha só para você, muitos, todavia, o fazem absolutamente cônscios de que estão errados, pelo simples prazer de provocar discórdia. Pelo simples prazer de provocar discórdia. Dizem-se defensores do Cristo. Eles dizem defensores do Cristo, da pureza dos seus ensinamentos.
não admitem que os espíritas sigam Jesus. Eles não admitem. Eles não creem que o espírita siga Jesus. Porque eles acham que o espírita é uma aberração da natureza. São loucos, são deturpados, são transtornados, maníacos, fanáticos, sendo que, na verdade, fanáticos são eles. Com todo respeito. Porque fanáticos são eles. Por quê? Porque eles não raciocinam com bom senso. Então, quantos milhões de espíritas que também são fanáticos? Porque não raciocina, porque não tem bom senso, porque são espíritas obsidiados, fanáticos. Evangélicos, fanáticos, que ficam ali presos à letra, preso à palavra de Deus. Essa palavra que nunca existiu, que não existe e que nunca existirá. Isso é tudo escrito pelo homem. Foi escrito pelo homem e ainda... Porque eu não sei se você sabe, a Bíblia até hoje, 2024, ela ainda continua sendo escrita, modificada de acordo com as necessidades daqueles que abraça aquele compromisso e que recorrem às condições que eles desejam, né? Vamos para o próximo vídeo.